Então, a live de hoje vou trazer alguns temas aqui, algumas palavras-chave que, se você não conhece, você pode cair em esquema de pirâmide, você pode cair em armadilha do seu gerente do banco, você pode cair em armadilha de até um assessor de investimento, enfim, até de um amigo ou parente que você confia, mas que de repente coloca o seu dinheiro numa enrascada, coloca o seu dinheiro numa furada e você não vai saber, até muitas vezes, que você tenha perdido dinheiro. E aí você descobre que aquele investimento era ruim. E quando você sabe esses termos também, você também tem uma grande oportunidade em mãos, que é a oportunidade de fazer o seu dinheiro render mais, de investir o seu dinheiro com mais segurança, de ter um investimento que você saiba que você pode contar com ele quando você precisar daquele dinheiro, tá certo? Então, dito isso, vamos ver aqui se as mensagens do WhatsApp já chegou para todo mundo. Deixa eu ver aqui o seguinte. Vamos lá, instantes finais para a gente começar. Vamos começando. O pessoal está chegando aqui. Beleza. Então, talvez vocês já tenham reparado, talvez não, mas estamos com câmera nova, estamos com microfone novo. Então, talvez esteja melhor de me ouvir agora. E estamos com uma câmera nova, que é uma câmera HD, enfim, bem massa pra gente trazer esse conteúdo pra vocês na melhor qualidade possível. Tá certo? Então, vamos lá, começar aqui com a aula. Deixa eu pegar aqui os slides. Beleza, então sejam bem-vindos à live de hoje. É uma live extra, não é uma live que faz parte do conteúdo da Semana Gratuita Investindo com Segurança. É uma live extra, uma live a mais, uma live bônus para que vocês possam aprender. E esse conteúdo, anteriormente, ele era um conteúdo exclusivo para um treinamento particular que eu fazia. E aí eu decidi pegar esse conteúdo aqui e trazer para vocês, tá certo? Então, valorizem esse conteúdo, aproveitem para aprender com ele e tirem suas dúvidas aqui no chat do YouTube também, tá certo? Então vamos lá, um dos principais termos que você tem que aprender quando você vai começar a investir é juros. Então, Yuri, o que é juros? Juros, pensa o seguinte, o que vale mais? Se eu pego esses 50 reais aqui e eu te dou, certo? Eu vou te dar 50 reais agora. Você prefere esses 50 reais hoje ou prefere receber esses 50 reais daqui a 10 anos? Muito provavelmente você vai preferir receber os 50 reais hoje. Por quê? Porque hoje o dinheiro vale mais do que ele vai valer daqui a 50 anos, daqui a 10 anos. Você pode pegar esse dinheiro, aplicar ele e receber juros, né? Você pode aplicar esse dinheiro e fazer ele render mais. Então, hoje o dinheiro vale mais do que ele vale no futuro. Então, você receber juros é como se fosse uma remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Quando você empresta dinheiro para alguém ou você pega o dinheiro emprestado, você tem que receber ou tem que pagar juros para aquela pessoa, tá bom? Os juros é como se fosse um aluguel do dinheiro. Então, se eu alugo o meu apartamento para você, você chega, passa 2 semanas no apartamento, depois você vai embora, o ideal é que você pague alguma coisa por aquele período que você ficou. Isso é o aluguel, né? E os juros é como se fosse um aluguel do dinheiro. Então, se eu te empresto 50 reais para você usar por 2 semanas, depois você me devolve, você paga isso com juros, tá certo? Então, é um aluguel do dinheiro. Então, os juros, ele é a maneira mais simples e prática de você... Ele é como faz para remunerar o seu dinheiro ao longo do tempo, certo? Mas aí a pergunta vem, se você vai pegar dinheiro emprestado com o banco, ou você vai emprestar seu dinheiro para o banco, olha essa menina da esquerda aqui, vamos chamar ela de Joana, e a da direita, vamos chamar de Maria, certo? Maria é uma bancária, e você vai chegar no banco, Joana vai falar com Maria, vai dizer assim, olha, eu quero emprestar meu dinheiro para o banco, quero deixar meu dinheiro para o banco, quanto é que vai render? E agora, situação contrária. Vamos dizer que Joana vai lá, fala com o marido e diz assim, olha, eu quero pegar um empréstimo com o banco. Quanto é que eu tenho que pagar de juros? Então tem essa dúvida, quanto é que eu vou cobrar de juros, quanto é que eu vou receber de juros? E para definir isso, tem algumas taxas de juros que são as principais taxas do Brasil, certo? Então, quais são essas taxas, Yuri? Né? A pergunta é, quanto eu vou receber ou eu vou pagar de juros? É o que Joana se pergunta. E tá aqui, vou até sair da tela para não ficar na frente de vocês, que é o seguinte, ó. Deixa eu sair aqui. Pronto. Então tem a taxa Selic, que é a taxa base de juros da nossa economia. Então ela é a mãe de todos os juros. Então a Selic é o que define as outras taxas de juros, como por exemplo o CDI, como por exemplo a poupança, como por exemplo taxas de empréstimos, tá certo? Então talvez você já tenha ouvido falar em CDI, mas não sabe exatamente o que significa. O CDI é uma taxa de juros que os bancos se emprestam dinheiro. Peraí, Yuri, mas o banco vai se emprestar dinheiro? Por que o banco vai se emprestar dinheiro? Porque um banco ele não pode ficar no negativo num dia. Então, se ele emprestou muito dinheiro para as pessoas e ele recebeu e poucas pessoas aplicaram dinheiro para ele, ele tem que pegar um empréstimo para terminar o balanço negativo, tá certo? Ele não pode terminar no negativo, ele tem que terminar no positivo. Então, ele tem que pegar um empréstimo contra o banco. Então, bancos, como por exemplo o Bradesco e o Itaú, eles vão se emprestar dinheiro a essa taxa de juros, que é a taxa entre os bancos, que é o CDI, tá certo? Então, a Selic é a principal taxa do nosso país, né? Ela é definida pelo governo, né? Pelo Copom, a cada 45 dias. E o CDI, ele geralmente fica bem próximo da Selic, geralmente ele fica 0,1% abaixo da Selic,
tá certo? Então, o principal que eu quero que você entenda aqui é que existem taxas de juros que são referências para empréstimo, que são referências para investimentos de renda fixa, tá bom? E essas taxas são Selic e CDI, tá certo? A Selic hoje, esse aqui tá atrasado, né? Esse aqui, a Selic já subiu 1%. Então a Selic hoje está em 11,75%, 1% a mais que isso, e o CDI hoje está em 11,65%, tá certo? E o que se acredita é que a Selic vai subir mais 1%, vai para 12,75%, e o CDI também. Então isso quer dizer que R$ 1.000 viraram, nesse caso, quando estava em 10,75%, viraram R$ 1.107,50 em um ano, tá bom? E o que é inflação? Não sei se você tem algum filho no colégio, enfim, algum sobrinho, primo que está no colégio, mas eu tenho um primo meu que está no colégio e ele reclama do preço do açaí. Ele diz, pô, no ano passado o açaí era R$ 7 e agora é R$ 8, como é que pode o açaí, a inflação aqui no colégio está muito caro e tudo mais. E o que é a inflação? A inflação é justamente que o seu dinheiro, que comprava alguma coisa, ele passa a poder comprar menos. Então, se por exemplo, nesse caso do açaí, se o meu primo ele ia comprar o açaí por R$ 7, ele tem aqui R$ 7 para comprar o açaí, se no ano seguinte ele tenta comprar aquele mesmo açaí com os mesmos R$ 7, ele não consegue, porque agora ele precisa de R$ 1 a mais para poder comprar aquele açaí que subiu de preço. Então, o nosso dinheiro, ele perde poder, ele perde valor ao longo do tempo, tá certo? Então, isso é o que se chama inflação, é a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo, tá bom? E o que causa a inflação? Uma das coisas que causa a inflação é a diferença entre a oferta e a demanda. Então, por exemplo, a gente viu que está acontecendo esse conflito aí da Rússia com a Ucrânia, e o que acontece é que, por exemplo, vários insumos que eram importados desses países, vários produtos que eram vendidos por esses países, acabam tendo sua exportação diminuída. Então, o Brasil costuma comprar vários fertilizantes da Rússia, certo? Conforme está acontecendo esse conflito, o que acontece é que a Rússia está exportando menos fertilizantes, então o Brasil tem menos fertilizantes, certo? Tem menos disponibilidade desses fertilizantes. Então, como consequência, o preço dos fertilizantes no Brasil acaba subindo, certo? A oferta diminuiu e a procura manteve constante. Então, o preço das coisas subiu por conta disso. Outro fator que causa a inflação é o efeito em cadeia. Então, por exemplo, digamos que o trigo subiu de preço. Deixa eu fazer uma mudança aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, certo? Então, vamos lá, peraí, só um segundo. Então, botar para cá. Pronto. Vou descer para cá. Então, o trigo subiu de preço, certo? Se o trigo sobe de preço, o que acontece? Imagine que você é dono de uma padaria. Você tem, melhor dizendo, você compra pão todo dia de manhã numa padaria, certo? Só que agora o trigo subiu de preço. Se o trigo sobe de preço, o padeiro não vai poder manter o mesmo preço do pão que ele vendia mês passado, nesse mês. Então ele vai ter que subir o preço do pão. Só que o salário mínimo também subiu. O salário mínimo costuma subir a cada ano. Então, se o salário mínimo subiu, o padeiro vai ter que levar isso em consideração, porque agora o salário dos funcionários dele vai acabar subindo. Então, o pão, mais uma vez, vai subir um pouco de preço. E outro fator é que os combustíveis ficaram mais caros, a gasolina subiu e aquele trigo, a matéria-prima que o padeiro utiliza, não chega na casa dele de graça, né? Não chega na padaria de graça. Ele precisa pagar transporte, enfim. Então, o aumento desses gastos fez com que o padeiro tenha que subir o preço do pão dele para ele poder manter as margens dele, certo? Então, ocorre um efeito em cadeia e a inflação acabou subindo, tá bom? Então, isso que aconteceu que pode acontecer com a inflação, é o efeito em cadeia, tá certo? Como medir a inflação? Tem o principal índice que mede a inflação, que se chama IPCA, índice IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que ele foi de 4,5% em 2020 e foi de mais de 10% em 2021. Então, o preço de um produto que você comprava com R$ 50 em janeiro de 2021, para você comprar esse mesmo produto em janeiro de 2022, você precisava de R$ 55, ou seja, você precisava de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Daí você já percebe o quê? Você já percebe que o seu dinheiro, se ele está parado, ele está sendo desvalorizado, ele está valendo menos ao final de um ano, porque as coisas que ele comprava antes, agora precisaria de mais dinheiro para comprar aquelas mesmas coisas. Então, se o seu dinheiro não rendeu tanto quanto a inflação num ano, você perdeu dinheiro naquele ano, tá certo? Então, isso é muito importante para ter em mente, que dinheiro parado, ele vai desvalorizar ao longo do tempo, tá bom? Então, agora, a gente tem um novo fator, como é que eu posso dizer? Um novo índice de referência para a gente.
a gente já sabe que o investimento ou o empréstimo ele pode render de acordo com a Selic. A gente já sabe que tem o CDI também, que é outra taxa de juros. E agora tem o IPCA, que é esse índice de inflação, que é o índice de juros, é um índice, né, que ele pode ser utilizado para empréstimos e pode ser utilizado para um investimento que possa render de acordo com ele, tá bom? Então, mais um índice para a gente saber, para a gente conhecer agora. Liquidez. Yuri, o que é liquidez? Liquidez é a capacidade, é isso aqui, ó. Liquidez é a capacidade de transformar algo em líquido, transformar algo em você poder movimentar algo. Então, por exemplo, se eu tenho 10 mil reais em espécie, eu posso pagar a qualquer pessoa com 10 mil reais ali com dinheiro em espécie. Se eu tenho 10 mil reais na conta corrente, eu posso fazer um Pix e transferir o dinheiro para outra pessoa. Agora, se eu tenho 10 mil reais em cabeça de gado, poxa, eu tenho 10 mil reais em galinha, sei lá. O que é que eu tenho? Esse dinheiro é líquido? Já menos líquido, por quê? Porque eu teria que vender a galinha para poder pegar aqueles 10 mil reais e poder pagar uma pessoa, poder transferir aquele dinheiro para alguém, certo? Se eu tenho 300 mil reais, mas estão em um imóvel, eu vou ter que vender o imóvel para poder utilizar aqueles 300 mil reais. Então, esse dinheiro em alguns investimentos, ele é pouco líquido, certo? Então, na renda fixa, por exemplo, tem investimento que ele aparece assim, esse investimento rende ele tem liquidez D mais 3. O que significa isso? O que significa D mais 0, D mais 1, D mais 2, D mais 3? D mais 0 quer dizer que se eu preciso do dinheiro hoje, eu posso tirar o dinheiro hoje. Porque o D, ele quer dizer dia. Então, o dia de hoje mais 0. Ou seja, hoje mais 0 dias. Então, é hoje, tá bom? Se eu digo D mais 1, ele é hoje mais um dia útil. Então, quer dizer o próximo dia útil. Então, se eu estou falando isso na segunda-feira, D mais 1, se eu pedir para tirar um investimento que é D mais 1, na segunda-feira, ele cai na minha conta na terça-feira. Se eu pedir para tirar na terça, ele cai na quarta. Se eu pedir para tirar na quarta, ele cai na quinta. E se eu pedir para tirar na sexta, ele vai cair na segunda-feira, porque é D mais um dia útil, não mais um dia corrente. É um dia útil, tá bom? Então, isso é liquidez. Tem investimentos que são D mais 30, ou seja, você só pode tirar daqui a 30 dias. Tem investimento que é D mais 90, só pode tirar daqui a 90 dias, tá certo? Então, isso é importante levar em conta quando você tem um investimento que você pode precisar no curto prazo. Já imaginou botar seu dinheiro em alguma coisa e você precisar daquele dinheiro amanhã e o investimento ser D mais 3 e você só pode tirar daqui a 3 dias? Seria um péssimo negócio, né? Então, isso é importante levar em consideração também quando você vai procurar um investimento para você colocar o seu dinheiro, tá certo? Tem também diferença de renda fixa para renda variável. E o que é renda fixa e renda variável? Deixa eu tirar aqui. Pronto, renda fixa e renda variável. Renda fixa é quando você empresta o dinheiro. Você pode emprestar dinheiro para um banco, você pode emprestar dinheiro para o governo, você pode emprestar dinheiro para empresas. Renda variável é você se tornar sócio de um projeto. Esse projeto pode ser uma empresa, pode ser um imóvel. Então, quando você empresta dinheiro para o banco, por exemplo, o banco vai te pagar alguma taxa de juros. Essa taxa de juros depende do investimento que você está fazendo e do quanto ele está rendendo. Então, se você empresta para o banco e você vai receber 100% do CDI, ótimo, isso é um bom investimento, certo? Vai te remunerar alguma coisa. É o mínimo que você deve esperar de um investimento, tá certo? Por quê? Porque os investimentos mais seguros do país, eles rendem 100% do CDI. Então você não deve colocar seu dinheiro em um investimento que renda menos que isso. E tem vários investimentos que rendem menos do que isso. Tem previdência privada, que a gente já falou na aula, no vídeo de ontem. Tem poupança, que vai render menos do que isso. Tem fundos de bancos que rendem também menos do que isso, tá certo? Então isso é importante ter em consideração, ter em mente, quando você vai colocar o seu dinheiro para investir. E renda variável é você se tornar sócio de um projeto, seja de uma ação ou seja de um imóvel, tá bom? Então você quer, por exemplo, se tornar sócio de uma padaria, da padaria da esquina, você vai, sei lá, o padeiro vai dizer para o dono da padaria vai dizer, olha fulano, você paga 20 mil reais aqui e você vira dono de 20% da empresa. Opa, agora você está investindo no projeto. Se você disser assim, fulano, mas então eu vou tirar esse dinheiro em quanto tempo? Ele vai dizer, olha, posso fazer uma previsão para você, mas nada impede que minha padaria quebre e eu perca todo o dinheiro, tá certo? Você está investindo num projeto, tá bom? Então essa é a diferença. Quando você coloca seu dinheiro no imóvel, você compra um imóvel na planta de 300 mil reais. Você está investindo num projeto, num imóvel que ele deve crescer, a planta vai ser construída, aquele apartamento vai ser levantado, e aí você pode alugar aquele apartamento ou você pode vender. Então isso é você investir num projeto, tá bom? E a renda fixa, tem alguns exemplos de renda fixa, que é, por exemplo, tesouro direto, é você emprestar dinheiro para o governo, uma conta corrente remunerada, um CDB e uma poupança, você está emprestando dinheiro para um banco, tá bom? Então, nesse investimento você está emprestando dinheiro e espera uma remuneração em troca. Renda variável
a rentabilidade varia de acordo com o sucesso do projeto. Se ele estiver sendo bem sucedido, você vai ter um bom retorno, e se não, então você pode até mesmo perder dinheiro na renda variável, tá certo? Mas é importante ter em mente que é um investimento que tem maior potencial de ganho. Então, alguns exemplos de renda variável são como ações e fundos imobiliários. Ações são a menor parte de uma empresa. Então, você pode se tornar sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através de ações. Você pode se tornar sócio, e olha só que interessante, é mais difícil para você se tornar sócio da padaria da esquina, da loja da frente da sua casa, do que das maiores empresas do Brasil e do mundo. Para você se tornar sócio dessas empresas, basta você abrir conta na corretora e comprar ações dessas empresas. E várias delas você compra por menos de R$ 15, tá bom? Então é um dos investimentos mais acessíveis para a população. Só que infelizmente pouca gente tem o conhecimento disso e acaba deixando dinheiro em poupança ou em outros locais. Outro ponto é vencimento. E o que é vencimento? É quando aquele investimento acaba. E nesse caso a gente está falando de renda fixa. Então quando você coloca o dinheiro, você vê, por exemplo, você já deve ter ouvido falar talvez em Tesouro Selic 2025. O que significa? Que é o Tesouro Selic, é um investimento onde você está emprestando dinheiro para o banco e a rentabilidade, melhor dizendo, e aquele dinheiro vai render até o ano de 2025, certo? Em algum momento de 2025 o investimento acaba e aquele dinheiro, o que ele rendeu, vai cair na sua conta. O dinheiro que você colocou, mais juros, cai na sua conta no vencimento, tá bom? Então, alguns investimentos têm um vencimento mais curto, como 2025, outros vão ser mais longo prazo, 2035, 2045, 2055. Então você tem que levar isso em consideração quando você vai investir. Você não quer colocar seu dinheiro no investimento que vai vencer daqui a 30 anos, se você planeja tirar ele daqui a 2, 3 anos, tá certo? Porque você corre o risco de até mesmo perder dinheiro fazendo um investimento assim, tá bom? Bancos e corretoras, o que são? Bancos e corretoras, banco você provavelmente conhece, né? É onde a maioria das pessoas deixa dinheiro. E onde as pessoas, infelizmente, muitas pessoas ainda investem dinheiro através do banco. E a corretora é o intermediário entre você e vários investimentos que são melhores do que os que você pode fazer num banco, tá bom? Então, pensa o seguinte, um banco, ele é como se fosse você deixar o dinheiro do banco e esperar que ele cresça, é como você querer fazer uma dieta indo para uma loja para uma empresa, para um restaurante de fast food. O que isso quer dizer? Você não vai no fast food para fazer dieta. Você vai no fast food porque ele é mais prático, porque ele é mais conveniente, porque ele é mais rápido, porque ele fica no caminho da sua casa para o trabalho ou do seu trabalho para casa. Por esses motivos você vai no fast food, né? Você não vai no fast food para fazer dieta. Do mesmo modo, quando você vai no banco por quê? Porque você já tem conta lá, porque seus pais sempre colocaram dinheiro lá, porque você está acostumado com o banco, porque você é um gerente que te atende lá. Então tem os motivos para você colocar seu dinheiro no banco. Mas não é procurar alta rentabilidade, que você não vai encontrar alta rentabilidade de investimentos num banco, certo? Na maioria dos casos. Por quê? Porque o banco, ele é uma empresa que busca ter busca lucrar o máximo possível. Então é mais fácil ele te oferecer produtos que tenham uma margem alta para ele, taxas altas para você, né? Altas margens para o banco e baixa rentabilidade para você, do que ele oferecer um investimento que tenha alta rentabilidade para você e baixas margens para ele, tá bom? Então, o banco não é o melhor local para você investir seu dinheiro. O melhor local para você investir seu dinheiro é através de corretoras que te deem opções de investir em investimentos que rendam pelo menos 100% do CDI. É claro que tem investimentos que rendem muito mais do que isso, mas aí eu vou deixar para apresentar para vocês durante a semana gratuita Investindo com Segurança, tá bom? Então era isso para o vídeo de hoje. Eu queria apresentar para vocês esses conceitos do financeiro, né, que eu chamo financeiro, que é traduzir o financeiro para o português. Muita gente tem dificuldade e acaba caindo nas armadilhas de gerente de banco, de assessor, enfim, até mesmo de esquemas de pirâmides por não saber esses termos que vocês estão aprendendo agora, tá bom? Então foi isso por hoje, obrigado por participarem. Se tiverem qualquer dúvida, deixe no Instagram, @Yuri_.